Bom dia com Jesus. Nós vamos ter que remir os minutos aqui. Eu quero falar sobre os ensaios para hinos. Nós vamos ter ensaios agora somente aos domingos, na vida normal da igreja. Eu tive uma reunião ontem com os tocadores e alguns cantores. Então, é melhor a gente reduzir o trabalho dentro de um patamar assim suportável, ser feito com pontualidade, com dedicação, com denodo mesmo, né? Então vai ter um ensaio só aos domingos e também tem uma coisa, só aqueles que vão cantar, porque às vezes ensaia 10 pessoas aí, sabendo que não vai cantar naquele dia. Então é só sobrecarrega e cansa, não é? Aqui tem um bilhetinho dizendo: eu não quero ser intruso, porém, para satisfazer apenas um enorme desejo do meu coração, eu gostaria de saber se posso participar das reuniões privadas de obreiros. Não, irmão. A reunião privada de obreiros é para quem tem ofício reconhecido. Reconhecido. Não é? Então, é simplesmente para quem tem o ofício reconhecido. Se nós temos que manter a ordem estudada em plenário mesmo, através da mensagem do irmão Breno. Tem uma aqui sobre Maria Madalena que não dá para me responder hoje. O corinho da batalha nós não vamos treinar agora, mas irmão Carlos, vamos dar uma cantada à noite. E a irmã Vera estava me dizendo que esse coro aceita qualquer ritmo. Então nós vamos ter cuidado com o ritmo. Deve ser ensaiado como marcha, não é exclusivamente como marcha. Vamos combinar assim, não é? Combinado aí, vocês das cordas aí que mandam, né? Conforme nós conversamos. Vamos então agora, lembrando de que o pastor Amâncio já está representando o encontro aqui. Deus abençoe. Nós vamos lembrar a fita, olha eu que vi tanta coisa aqui, vocês viram também? O que o senhor acha? Hã? Excelente? Você quer ver o resto hoje? Né? Pois é, então nós vamos lembrar aqui no Salmo 44, versículo 3, mesmo assentados: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Essa meditação, esse estudo sobre as eras, não é simplesmente bonito, porque há palestras, sermões, estudos que são bonitos e até empolgantes. Mas existe, na verdade, dentro do poço, do fundo do poço da revelação, aquilo que carrega um sentido eterno, que carrega o sentido eterno da alma, o sentido eterno do espírito. Por isso que a mensagem em si, ela não deve ser simplesmente para agradar os sentimentos e emocioná-los, mas ela vai muito além disso. Ela ampara, trata do assunto como quem está tratando do destino eterno. O profeta diz: aí então é aquela palavra na qual você se agarra, apega como entre a vida e a morte. Isso parece que foi a atenuante, foi a nota mais forte que o irmão Brana pôde dar em torno
disso foi agarrar nisso como entre a vida e a morte. E eu vejo isso dessa maneira simples do profeta escrever sobre as eras. Naquela mão direita de poder, as 7 estrelas. E isso vivifica, nos traz a lembrança, como disse Paulo, não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque elas são segurança para vós. Essas estrelas aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, dá uma certeza, uma convicção tremenda, quando nós olhamos naquele quadro ali, na parede lá, que para mim são 2 quadros indispensáveis no santuário. É o das 7 eras, estatura do varão perfeito. Então, nós vimos ali aquelas 7 estrelas, e qualquer pessoa pode nunca ter ido numa escola, ser simples, analfabeta como for, pode entender perfeitamente que cada estrela daquela ali representa um mensageiro de cada era, respectivamente falando. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Por sua vez, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham. Então, isso me vale muito. Vocês têm que entender que o único descanso de um líder comissionado por Deus, que tem uma vocação direta, genuína de Deus mesmo, o maior descanso dele é saber que o que ele entrega, o que ele ensina é verdadeiro. O irmão Branham, com a vida que ele tinha, sendo o que ele era, ele se desesperou a ponto de ameaçar até tirar a sua própria vida, caso aqueles irmãos continuassem idolatrando, colocando no lugar de Cristo. E desesperadamente ele clamou na mensagem, Senhores do Templo, ele disse: não olhem para mim, olhem para Jesus, olhem para esta palavra. Ele disse: eu posso me tornar até um tropeço, que eu tenho sido, mas essa palavra não. Então, as crianças, prestem atenção, a maneira simples, pedagógica que o irmão Carlos trabalha com vocês aí, pegando bichinhos, ilustrações e coisa, mas vocês vão notar no amanhã que tudo tinha um verdadeiro sentido de vida eterna, cuidando da vida eterna. Aqui você está sendo cuidado. Às vezes você pode até ressentir porque não recebeu uma visita numa hora difícil, não foi visitado, qualquer coisa assim. Mas, se você é revelado, você entende. Você não subestima o que você tem aprendido e recebido. Quando eu enfatizei ali, eles nunca pediram, eles sempre deram, isso não quer dizer coisa material, uma ajuda numa hora difícil. É a compreensão, o entendimento, a boa vizinhança. Quem sabe nas horas difíceis, era tempo de colonização, aquele tempo lá, e uma irmã, uma vizinha passava mal à noite, eles levantavam, iam fazer chá e oravam e acompanhavam ali, porque médico praticamente não existia. Então, era uma família que estava sempre dando e nunca exigindo. O dar aí não quer dizer que você não possa receber uma ajuda da igreja, uma sacola, uma coisa, numa hora de aperto.
Não é isso, não. O dar é compreender, é sentir junto, é se pôr no lugar do outro, é esperar uma fase terrível, difícil passar. Aquela mulher espera aquele marido com paciência passar aquela fase difícil. Ela não só sustenta o lar, edifica o lar como sábia, mas como está dando de si mesmo, depois ele passa a amá-la muito mais, em dobro. Por quê? Ela não cobrou, ela deu. E esses mensageiros, irmãos, essa síntese aqui, ó, eu gosto muito de aplicar esse termo síntese, porque são coisas que a gente, enormes, que a gente põe dentro de uma pequena vasilha, concentrado ali. Quer dizer, dentro de uma frase, dentro de um pensamento, você tem a Bíblia toda, você tem o Gênesis ao Apocalipse. Você tem hora que você, em 5 minutos, você lê a Bíblia. Se você ler 3 capítulos por dia, 5 capítulos aos domingos, começando no primeiro dia de janeiro, quando chegar dia 31 de dezembro, você leu a Bíblia todinha. 3 capítulos por dia e 5 capítulos aos domingos. Mas depois que você lê a Bíblia, e é revelado, você às vezes lê a Bíblia, se assenta num sofá, põe a cabeça entre as mãos, e em 5 minutos você lê essa Bíblia todinha. Você pega do Gênesis e vai ao Apocalipse. Você mantém contato com Adão, com Eva, com Abel, com Noé, e vem assim, com Abraão, com Jacó, com Isaac, com Moisés, com Josué, com Davi, vem assim, até chegar no Apocalipse. Você dá uma repassada na Bíblia e encontra que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é correto, você deve pensar naquilo. E que tudo aquilo resume simplesmente nisso: Cristo em você. Cristo em você. Então, naquela mão direita, destra, quer dizer, poder. Ah, mas Estevão viu Jesus à direita de Deus, à destra de Deus. Poder. As 7 estrelas, as quais, segundo Apocalipse 1:20, são os 7 mensageiros da igreja. Isto significa que o próprio poder e a autoridade de Deus está sustentando a seus mensageiros em cada era. Eles saem no fogo e no poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrelas porque refletem a luz. Por isso que eles são estrelas. Eles chamam aí jogador de futebol de estrela. De primeiro era astro e estrela, mesmo no cinema. Agora é tudo estrela, porque ficou tudo afeminado mesmo, não é? Mas o termo que eles usavam, eles separavam, eles punham astro e estrela. Agora a Bíblia usa estrela mesmo. Por quê? Refletem luz, não trevas, não uma nova moda desgraçada, imunda, não um espírito imundo, mas refletem luz. Luz quer dizer conhecimento, conhecimento da verdade. Luz na Bíblia quer dizer conhecimento da verdade. A luz que refletem é sua luz, no plural. Sua luz, quer dizer, a luz de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Eles não têm luz em si mesmos. Não é deles. Portanto, eles nunca aceitaram honra para si mesmos. Eles não aceitaram ser idolatrados. Começando lá pelos apóstolos.
quando Cornélio ajoelhou-se aos pés de Pedro, ele disse: não faça isso, eu sou homem como você mesmo. Não faça isso. O Papa aceita isso, sucessor de Pedro, entre aspas, mas Pedro não aceitou. Não tem luz em si mesmos, eles não acendem seu próprio fogo para que os homens andem à luz do seu fulgor. Então, se eles forem para o céu, o povo dele vai. Se eles não forem para o céu, o seu povo não vai. Por quê? Porque o povo andou à luz do seu fulgor. Então, eles não acendem seu próprio fogo para que os homens andem à luz do seu fulgor. Isaías 50, verso 11. É noite, porque então é quando saem as estrelas. É a noite das trevas do pecado, porque todos, o mesmo mundo inteiro, tem pecado e está destituído da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estes 7 mensageiros estão dando a conhecer a Deus ao povo, levando o povo a conhecerem a Deus. Isto é luz, dando luz para o povo, porque está levando o povo a conhecer a Deus. Aqueles que o receberam, recebem a quem os enviou. São João 13, 20. Então nós recebemos aquele a quem Deus enviou. Nós recebemos a 7ª estrela, a última estrela. Você já pensou? Eu sempre bato nisto. Hoje nós ouvimos no rádio de manhã. Vocês devem ter acompanhado. Aqueles que estavam zombando lá, porque eles estavam, para os zombadores, eles estavam cheios de vinho, estavam bêbados. Estavam tontos, em outras palavras. E no programa eu disse: você que zomba da mensagem hoje, critica, censura, fatalmente estaria entre aqueles que estavam zombando lá em Jerusalém. Agora, veja se isso não é para tirar tudo quanto é peso, tristeza, mania, espíritos maus do coração da gente, que só dá tristeza, pânico, pane. Há pessoas que parecem ter prazer de viver em pane, em choque. Nós acabamos de ver um exemplo e que foi um desafio para nós. Eu acredito. Bom, a irmã Raquel está aqui? Não, né? Pois é. A irmã Raquel disse: olha, eu não tenho recebido isso aí materialmente, fisicamente. Quer dizer, ninguém matou meu pai, minha mãe, minha irmã. Mas espiritualmente eu tenho recebido. Aquilo foi profundíssimo, não é verdade? Mas eu pergunto, vamos deixar o mal que nós recebemos de um lado e vamos pensar no bem que nós recebemos. Qual deles é maior? Qual deles é maior? Ué, mas o que é isso? Mas é claro, ué. Um dia até escrevi para a igreja: o mal que eu te faço não é maior do que o bem que eu te fiz. Agora vocês prestem bem atenção. Existe prêmio, existe dádiva maior do que aceitar
aquele que Deus enviou nesta era? Você pensa, bom, eu porque sou bom, porque eu sou, toda a vida eu sou sincero e... Não, tem gente muito melhor do que nós. Tem gente de vida muito mais pia do que a minha, que não aceitou e nunca vai aceitar o mensageiro da era. Então você compara isso lá com Nicodemos, Caifás, Anás, o mancebo de qualidade. Compara isso com outras pessoas perdidas que aceitaram. Compara isso com Jacó e Esaú. Você acha que Paulo escreveu isso aos romanos à toa? Então o que nós deveríamos ser é mais agradecidos. Uma coisa que mais alegra a Deus do que a gratidão. De fato, a coisa que mais te entristece é a ingratidão. Ele disse, olha, eu curei tantos leprosos. Foram quantos? 10? Quantos voltaram para agradecer? Um. Ele disse, só um voltou. Ele notou aquilo. E quando aquela mulher foi ungir os seus pés, sua cabeça com aquele nardo puro e lavar os seus pés com lágrimas. Mas ele ficou tão agradecido por aquilo. Aquilo teve uma ressonância na eternidade. Mas com facilidade nós esquecemos a dádiva. E vivemos somente magoados, ressentidos. E qualquer dia, qualquer momento que quiser uma peita, uma contenda, estamos prontos. E reclamamos. E lamentamos e murmuramos. Nós nunca temos nada que agradecer, não é? Isso é em termos, eu estou falando em termos, numa análise coletiva, não é? Em termos assim, daquela pessoa que nós reprovamos em nós mesmos, daquele eu cheio de ressentimentos. Então, esse mensageiro, cada mensageiro de sua era, veio dar ao povo conhecimento de Deus, o que significa luz. Aqueles que o receberem, recebem a quem os enviou. Essa é, sem dúvida alguma, a maneira de receber Jesus Cristo nesta era, em cada era, é receber o seu mensageiro. Então João levanta a mão, aceita Jesus, recebe Jesus, e quase força, sistema principalmente pentecostal, que chega a levantar a mão da pessoa. Aceita, sua mãe morreu orando por você. Aceitar o quê? Um credo que já ficou para trás, um sistema que já está arcaico, dizendo que está aceitando a Jesus. Quem aceita Jesus, aceita o seu mensageiro. E você deve ser mais agradecida, viu? Você deve ser mais agradecido. Agora estou falando com a nossa carne, com os nossos sentimentos. Eles falam e operam de acordo com sua autoridade. Ele, o Senhor Jesus, o sustenta com todo o poder da divindade. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Isto quer dizer, a consumação das eras. Nós estamos na hora, o parêntese, Deus já botou o lápis lá, fechando.
Falta um risquinho só, um pouquinho, para ele completar o fechamento desse parêntese. Consumação. Nós estamos vivendo numa hora de consumação. E eu quero que você volte para casa pensando nisso. De fato, eu nunca recebi um mal maior do que aquele menino recebeu. Aquilo está acontecendo até hoje, diariamente, em aspectos diferentes. Eu nunca recebi um mal daquela natureza. Espiritualmente eu recebi. Espiritualmente eu enfrento setas que voam de dia, mortandade que assola à meia-noite, ao meio-dia, todas as horas do dia. Mas uma coisa é certa, que o que eu recebi, nós ouvimos aqui uma frase do pastor Elias, sexta-feira, aquilo foi profundo, profundíssimo, não foi profundo? Quando ele lançou aquele desafio, Jesus lançando o desafio, depois de vencer a Satanás lá no monte da tentação. Apanhe todos os economistas do mundo, todos os contadores, todos os computadores, e vê se vocês dão conta de calcular a minha herança. Por que eu vou trocar isso em troca dessa desgraça? Talvez o senhor mesmo não observou. E às vezes a gente fala coisa que a gente mesmo não está nem sabendo o que está falando. Apanhe todos os economistas do mundo, todos os contadores, todos os computadores, e vê se vocês dão conta de calcular a minha herança. E vamos ver se eu vou trocar isso por essa desgraça. Você troca sua posição em Cristo, quer dizer, põe em jogo por causa de um acerto de contas. Esquece da sua posição no corpo de Cristo, por causa de uma vaca, por causa de um boi, por causa de uma galinha, por causa de um emprego, por causa de um salário. Agora ele disse: apanha, convoca todos. Isso aí, o desafio foi tremendo, lá com Satanás. Chame todos os economistas do mundo, todos os contadores, e todos os computadores, supercomputadores, não é? E vê se vocês dão conta de calcular a minha herança. E vê se eu vou trocar isso em troca dessas bacatelas, essa desgraça que vocês estão dando às suas almas, de graça em troca dessas titicas de galinha. Olha, se você soubesse, você nunca deixaria nem irmã, nem irmão, deixaria atmosfera alguma penetrar no seu lar, para fazer virar casa. Porque depois, meu filho, é inferno aqui na vida. É inferno. É quinta dimensão. Agora, essa aqui também é muito bonita, tem um jornal, talvez tomaria todo o tempo. Mas é outro negócio, tem que deixar as mulheres se defenderem também, não é? Porque elas não podem falar. Tem que só ouvir. Então precisa ser defendidas também. Mas não tem ninguém para defender melhor a mulher do que o profeta, do que Jesus, do que a palavra. Não é certo? Talvez esses assuntos últimos tenham sido suscitados, por isso eu vou ter que ter muito cuidado com as cartas, né? Porque se eu vou trazer tudo quanto é carta para o púlpito, aí vai gerando uma linha, gera uma linha. Então, eu não tenho medo da linha, não. Eu sei, a hora que tiver que ser cortada, a gente corta ela, para e acabou. Mas enquanto a gente vê que traz benefícios, vamos.
Na verdade, não há muito tempo para muita coisa mais, não. Não há tempo. Agora, desta feita, não há tempo mesmo, de verdade. Eu queria até associar isso aqui, uma coisa com a outra. É conveniente eu dar entrada no divórcio, os documentos, a pedido do marido, sabendo que é contra a minha própria vontade, só o fato de arrumar os papéis no advogado. É um caso que eu acompanho há muito tempo, vou falar mais anos, não é? E, por fim, ela tem que ceder o divórcio. Ela vai ter que ceder, mais cedo ou mais tarde ela teria que ceder. Agora ele, por cima de tudo, ainda quer que ela que encaminhe os papéis. É ela que deve encaminhar os papéis. Eu disse assim, olha, quem quer divorciar é ele. Então é problema dele encaminhar os papéis, não é? Ele que encaminha. Porque largar não precisa de divorciar. Se separar legalmente. Largar pode largar de qualquer maneira, né? Tem muitos que estão largados aí, vivendo juntos, dormindo na mesma cama e estão separados, largados. Então não é, até onde é que nós vamos entender isso? Até quando, né? Esse papel aí são direitos consensuais. Direitos consensuais legais. Questão de legalizar a família. A princípio, origem aos bens, direitos, mútuos, não é? É isso aí, a união consensual é uma necessidade, porque está certo, a igreja, ou a humanidade, vamos dizer a humanidade, o povo, tivesse ficado como era no princípio. A igreja casava, sem papel nenhum, a igreja casava. O casamento certo era na igreja, não é? Como ficava este mundo hoje, só casado na igreja? Principalmente, a principal vítima sempre é a mulher, não é? Quem leva mais prejuízo é quem fica com a renca de filhos, depois não herda nada, não tem a casa, ele vende tudo e acaba com tudo e pronto, não é? Então, precisa, a lei é uma necessidade, é uma circunstância legal, é necessário, mas não é o casamento, nem mesmo a igreja é o casamento. Agora estou falando baseado no pilar de fogo, casamento, divórcio, parágrafo 236. Então, não é o casamento. Casamento é aquilo que... essa música aí que... inclusive me pediram ver se podia cantar no casamento. Eu falei, não. Eu só simplesmente ouvi que quando ouviram que eu fiz a versão, a interpretação, então disse, alguém disse, essa música é mundana. Olha, eu não conheço. Eu não conhecia, não digo, né? Porque eu ouvi em inglês. Mas, assim, de caráter mundano, não sabia. Depois disseram, não, isso já canta em português também há muito tempo. O amor é tão forte. Como é que é? Me amas. Esse amor é tão forte, né? Mas mais ou menos assim, eu não lembro mais da letra. Então eu sei que o amor é tão forte, por um bocado de tempo, por 2 anos, 3 anos, por 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou é para toda a vida, até que a morte separe. Isso está acontecendo casuisticamente? Não. Isso está acontecendo desde que o mundo é mundo. Agora, em ordem, em proporção progressiva, o casamento teria que estar na situação que está. Porque se não estivesse na situação que está, nós estaríamos perdendo tempo aqui. Alguém disse, só fala muito sobre casamento. Eu digo, vê onde a mensagem do Mobranha tem outro objetivo a não ser
como diz o irmão de cor. O que ele fez lá em cima e aqui embaixo. Envolve o quê? Indivíduo, família, pessoas, família, termina sempre, família. Agora, o profeta diz, irmão, irmã, de todos os modos, ela vai divorciar de você. Ele vai divorciar de você. Alguém diz, é por causa da igreja, por causa da mensagem. E os milhões que estão divorciando por dia, é por causa da mensagem? Isso é pretexto. Isso é uma mentira, é um pretexto que a pessoa usa. Poderia até demorar mais um pouquinho só. A única coisa que aconteceria. Mas de todos os modos iam se separar. Não, usa pretexto, mas o vírus já está ali. Essa geração tem o vírus disto. É questão de vírus. O que se pode fazer? É questão de espírito. Esse vírus aí é espírito. Então ele diz, ele não é digno de sua preocupação. Ela não é digna de sua preocupação. O diabo quer tirar sua saúde. É claro, uma mãe, uma esposa, uma cristã que não chora, que não sente o seu casamento acabar, para começar o casamento não acaba de um dia para o outro. Muito raro. Ele vai desmoronando aos poucos. Devagarzinho, até chegar lá. Parece que até Deus mesmo que permite para a pessoa ter que encarar aquela realidade. Ora, nós temos que encarar essa realidade, é a realidade do tempo, é a condição do tempo. Quantos estão hoje aí? Se fosse eu fazia isso, fazia aquilo, fico com pena. Sua valentia, tudo termina em nada. No fim, mesmo o que vale é a paciência, a sabedoria, a prudência. Não é certo? Agora, de todos os modos, ele vai separar da irmã. Então é problema dele. Questão de encaminhar os papéis. É um problema dele, eu vou lá assinar. 1 Coríntios 7, Paulo diz que se você tem a ocasião de ser livre, aproveita a oportunidade. Pronto. Já que tem que encarar, já chegou a essa conclusão, já chorou, já fez tudo, não tem culpa. Não tem culpa assim consciente, porque todo mundo é culpado, todo mundo contribui, todo mundo... Você vê, olha, quando a esposa arruma a mala do marido, ela não tem mais direito de dizer para ele que ele é marido dela. Arrumou a mala, mandou embora, acabou. Falta de paciência. Quantos casos eu conheço, gente, que por fim permanece o resto da vida, nunca mais querem se separar, ele não quer mais nenhuma aventura, porque a mulher foi sábia, foi paciente, e tem a hora H, a hora da bifurcação, então ela foi sábia, foi Deus que deu aquela sabedoria para ela. E parece que ela se recasou, começou tudo de novo. Então, Paulo disse aqui, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Se essa separação é para a paz, então... Agora nós não temos coragem, os pastores se acovardam nesta hora. Na verdade, esse é o temor também, não é? Se acovardam pelo temor. Mas é hora de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Aqui ele diz, fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado, se ainda pode ser livre,
Aproveita a ocasião. Porque, vou falar para você, tem homem que é só Deus mesmo, uma mulher, para aguentar aquele homem. Que o peste é um homem rabugento. Principalmente quando fica só dentro de casa. A luz está acesa, olha o cisco ali, olha isso aqui, a torneira está pingando, olha esse sabão. E menino, cala a boca, eu não posso dormir. Tem a noite toda para dormir, quer dormir mais de dia também. Menino não pode brincar, menino não pode gritar, os netos não podem ir lá na casa que dando uma... Ih, aquele pânico. Oh, mas que coisa terrível, um homem rabugento. Vocês são fortes demais, tá doido? Bom, hoje é o dia da mulher, né? O ano internacional da mulher. Você está aposentado, né, irmão? Misericórdia. Aposentado fica em casa, é melhor arrumar um serviço, né? Né, Molete? É melhor arrumar um serviço. Mas que implicância, que coisa difícil. Bom, enquanto uns estão chorando porque casou, outros estão chorando porque não casaram. Outros estão chorando para casar. Não é isso? É isso que está acontecendo. Agora veja aqui. Gostaria que o senhor tirasse um tempo apenas para os jovens. Não só um tempo em diminutivo, mas uma sequência de cultos especiais. Nós fizemos aqui uma série de casamentos repartilhados que aquilo era objetivamente jovem, né? O fato de que eu desejo isso é por ver muitas moças e rapazes brincando com coisas muito sérias. O temor acabou. Na verdade, a reverência acabou, o temor. E eu teria que dizer, essa experiência, se fosse só no Brasil, se fosse só em Goiânia, se fosse só comigo, eu daria um jeito. Um jeito qualquer eu daria. Mas essa condição está no mundo todo. E qualquer jeito que eu fosse dar, eu sei lá. Tem coisa que é melhor não falar, né? Mas na verdade é que não adianta mais ouvir, não adianta ler, não adianta mais ver o que o irmão Branham diz naquilo, que o irmão Branham diz naquilo, que a Bíblia diz aqui, que a Bíblia diz ali. Porque nós estamos vivendo numa hora que para mim já aconteceu alguma coisa. Eu tenho dito isso e não temo em afirmar isso. Aconteceu alguma coisa no mundo. Alguma coisa aconteceu. Eu não sei bem frisar o que é. Eu não afirmo que o rapto já se deu. Não é porque o irmão José Brana, a família Brana, está na terra. Não é por isso não. É porque Elias e Moisés não estão em cena ainda. Somente isso. Por quê? Gente, aquele temor que a gente tinha, aquela reverência, aquele respeito, aquele amor, acabou. Acabou. O domínio da língua acabou. As pessoas falam o que vem na boca e agem de forma descaridosa. E eu não sei porquê. Você tem que descer lá no mais baixo nível, como Jesus desceu lá, o irmão Branham desceu lá. E descer significa a essas alturas o quê? Seria experimentar, até que viver aquilo. Me lembrei daquela experiência daquele irmão de cor, que era muito alegre, e o seu patrão não tinha alegria.
Eu disse, o que é? Por quê? Como é que você conseguiu isso? Eu quero receber o Espírito Santo. Porque existe um sorriso mais branco do que da pessoa de cor? Não, né? Ri lá para o santuário, ri, sorria. Tá vendo como é que ele é faixa branca, né? É o sorriso mais bonito que tem. Ele disse que é faixa preta. Eu falei, você não é faixa preta. Você é todo preto, como é que você pode ser faixa preta? Né? Ele é faixa branca, com os dentes, né? Mas são meus amigos, meus irmãos, e eles têm paciência comigo, né? E aquele irmão era assim, o sorriso dele era tão gostoso, que é característico mesmo das pessoas de cor, principalmente quando elas estão cheias do Espírito Santo. O irmão Brana gostou demais daqueles amigos, irmãos de cor que ele tinha. E aquele patrão então disse, eu preciso conseguir isso, o que é? Eu sou um empresário, eu tenho tudo e não tenho essa felicidade, eu não tenho esse sorriso. Disse, então vem comigo aqui. Não, aqui no paiol, não está bom? Não, vamos mais embaixo. Foi parar lá dentro do chiqueiro. Lá que ele tinha que regaçar as barras da calça para receber aquela alegria. Será que é isso? Será que é isso mesmo? Meu Deus. Mas veja, os rapazes brincando, moças e rapazes brincando com coisas muito sérias. Muitos deles dizem palavras bonitas e bem aceitas no momento em que pensam que é o certo, mas depois voltam ao ponto número 1. Volta lá, e dizem que interpretamos mal. Quer dizer, nos assanham, em outras palavras. Depois você interpretou mal. Já ouvi falar de rapazes que fazem testes com as moças. Se elas passarem bem, eles brincam mais um pouco. Se não, para por aí mesmo. Mas aí, minha filha, foi onde o que eu disse domingo passado. Cabe a você, saber que hora que você entra na chuva, até onde você pode ir na água, no rio lá, se é só no tornozelo, se é no joelho, se é na cintura, se é até no pescoço, se pode afundar. É isso que eu quis dizer. É que, em outras palavras, cuide de ti mesma. Sabendo disso, tendo conhecimento disso, mas você diz uma coisa muito certa aqui, entre outras. Elas mal esperam o rapaz terminar, sair do batistério. Já estão tudo em cima. Ela está dizendo aqui. Quando o irmão Branham disse que aquele rapaz de 2 anos de convertido ela fez menção aqui, era novo convertido. Com todo respeito, ela está muito certa. Com todo respeito, não somente pelos novos batizandos, mas também pelas novas batizandas, não é? É ensinado que as pessoas que chegam, elas próprias entendem, pelo bom senso, que elas têm que ser provadas. Como elas também estão provando os espíritos. É uma carta muito inteligente. Não dá para me descrever tudo. Muito inteligente e imparcial. Notei muita imparcialidade. Quer dizer, é a realidade dos fatos. É o que está acontecendo, a verdade. Agora, ela diz assim, o irmão Branham disse que aquele rapaz que tinha 2 anos de convertido era um novo convertido. Veja, vamos conversar isso. Mas elas mal esperam eles saírem do batistério e já estão em cima. É a expressão, né? Usa força de expressão. É claro. E talvez vice-versa também, não é?
Agora, ela descreve aqui sobre o amor. Eu quero, só para o finzinho aqui, eu penso que um novato na mensagem não está preparado espiritualmente, fisicamente, para ter uma namorada e levá-la ao ato matrimonial. Gente, é claro, outro fator também que é lembrado é o fator condição para casamento. O irmão Brana, ele não rodeou o toco, não. Ele perguntou para aquele rapaz na vista de quem assistia, né? Você tem para onde levar essa moça? É outro caso também, que eu tenho chegado a conclusões, que talvez vou ser contestado, não vou ser entendido, mas eu vou dizer, esse estudo que está para ser feito, não sei, eu estou pensando em não fazer nada nesse encontro, eu estou quase me eximindo de tudo, até do domingo também. Estou assim, nesse encontro. E se eu não for embora até dezembro, então, em dezembro nós iríamos começar outra coisa, diferente. Que inclusive eu quero dizer para eles, vocês estão sabendo quem sou eu, em que condição eu estou, e nós não vamos ter mais encontro de pastores, nós vamos ter reuniões da igreja de Goiânia. Aí vem quem quiser, e quem vier vai ser para ouvir Joaquim Gonçalves. Bom, isso está na cuca só, né? Só na cuca. Talvez eu chegaria a uma conclusão dessa. Porque você não consegue fazer um estudo. Você não consegue mais chegar a um denominador comum. Como diz o irmão João Martins, nós crescemos e não precisamos mais de profeta. Eu penso assim, mas se não precisa do profeta, quanto mais de Joaquim. Fica tão grande, não é? E se torna o quadro mais difícil, mais rebelde, mais irreverente. Essa é a condição que nós estamos tendo. Mas eu quero chegar a isso por vocês. O rapaz vem de longe, chega aqui, você não conhece, não sabe nada dele. Como é que faz? Nós estamos no tempo de cuidar disso, quando o rato está à porta? Parece que não, mas o irmão Brana disse, não, você põe o tijolo hoje, mesmo sabendo que ele vem amanhã. Então vai. Se conhecendo não conhece, quanto mais não conhecendo. É um jogo, é uma aventura. É o que ela está mostrando aqui em outras palavras. É uma aventura muito grande. Agora, ninguém sai para uma aventura enganada, pensando que vai ser bem sucedida, que não está sujeita a uma grande decepção. Toda aventura é uma aventura. A palavra já diz tudo. É uma aventura. Toda aventura é uma aventura. Rapaz não trabalha, desordenado, não para emprego nenhum. Normalmente eles ficam espirituais. Eles oram mais que os outros e tudo, mas não coordena a vida. Essa moça vai casar com ele assim mesmo? Ela está sabendo o que é. É amor ou é vontade de casar? Paulo disse que esse irmão desordenado deve ser notado e que não é nem para saudar, quanto mais casar com ele. Nem saudar, nem comer com ele, quanto mais casar com ele. Quer levar a vida na brincadeira? Aí ela disse, não, eles estão brincando com coisa séria. E depois trazem filhos ao mundo. Por que tantos meninos de rua e coisa? Casamentos, aéreos, aventuras, isso, ou circunstâncias, falta de conhecimento, ignorância, tudo isso forma o bolo. Mas nós não temos porquê. Nós podemos ser pobres, nós podemos ser indoutos e iletrados, como somos,
mas podemos ser ordenados. Não tem gente mais sábia no mundo do que o cristão. Não existe. É onde eu disse, olha, se a moça, em tempo, Deus mostrou para ela, acabe com esse casamento. Tenha coragem. Pode acabar. Ah, mas o Mombrando disse que ela adultera se ela casar com outro. Qual é o pecado que não tem perdão? Qual deles? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. O fariseu botou o adultério como única coisa que leva o homem para o inferno. A única. O fariseu da hora presente. O hipócrita que come mosquito igual um camelo. Diante de Deus, as ordens físicas, biológicas, é o mosquito. As doutrinas e espíritos é que é o camelo. Essas coisas, esses insucessos, esses quebra-cabeça, que bate a cabeça e que só faz você sofrer na carne, isso é o mosquito, que eles coam, e que só te leva a sofrer, purgar aqui na carne. Eu não quero que você saia. Por isso, te cuida, você sabe, a boca é sua, o corpo é seu, você dá sua boca para quem você quiser, a menos que seja violentado, agarrado na marra. É isso aqui que eu quis dizer domingo, viu, irmã? Foi isso. Então, eu penso que um novato não está preparado, essa carta cabe um estudo mais prolongado depois. Não está preparado espiritualmente, fisicamente, para ter uma namorada e levá-la ao ato matrimonial. Sei que talvez eles se sentem meio sem jeito, por haver tanta moça em sua cola, mal sai do batistério e já está rodeado por elas. Concordo que foi o produto secundário que pecou, pois o diabo, o serpente, não poderia levar primeiro o homem a este pecado, pois ele não conceberia. Mas ambos pecaram, ambos provaram do fruto, ambos são culpados. Os rapazes apontam, dizem suas palavrinhas, levam as moças, interpretam mal, depois voltam e dizem, a mulher é culpada de tudo. Eles estão neste processo aqui. Depois é aquele inocentinho, né? É inocentinho. Aquele anjinho inocente. Aqui ela lembra do quadro do irmão Mauro. Lembrou de dois deles, né? Um dá a volta. Aqui está advogando, viu? Está advogando, né? Não dá, né, irmão Isaías? Vai ficar explícito? Não dá. Mas os irmãos se lembram, né? Isso aqui é uma circunferência certa, deu a volta. Vê-se o casamento como problema, então dão uma volta até que se passe o problema. O pastor Mauro mencionou as jovens, ficou meio ressentida, né? O pastor Mauro mencionou as jovens, as mulheres, só que há também rapazes com esse mesmo problema, viu? A hora de encarar a realidade, eles dão a volta. Eles pulam de lado. Tira o corpo fora. Mas o que você tem que fazer? Ele diz, olha, mas se eu vi o abismo, pastor, como é que eu faço? Eu tenho que pular de lado mesmo. Mas ela também vê, não é? Mas um que fará como numa carta, romper ao selo, a questão do selo, ela deu uma ilustração aqui de uma carta selada, só depois que abre é que sabe o que tem dentro, comparando o casamento. E depois deste rompimento, ou deste rompido, tem que se seguir até o fim. Tudo é possível. Deus abre caminho onde não há caminho. Amor é uma necessidade vital, é um fator biológico. Lucidez, vale conhecimento. Quanto mais é lúcido, mais se condena. Quanto mais é dado, mais é exigido.
Isso aqui, Rinaldo, depois você pega essa carta, só fazer, estudá-la aí com eles. E nós não decidimos. O que vocês acham? Invertem? Inverte? Põe o programa depois da palestra? Programa do rádio? O que você acha melhor? Tanto faz, né? Tanto faz. Os irmãos acham melhor assim, inverter? A palestra antes do programa do rádio. Para mim tem uma... Não, não tem nada. Vamos inverter, irmão Reinaldo? Vamos experimentar hoje, né? Vamos inverter. Então fica às 5 horas da tarde a palestra. Ele começa às 5 horas em ponto, ele tem dois hinos. E assim que terminar, o irmão Divino Monteiro dá um sinalzinho com a campainha 5 minutos antes. Termina, entra o programa do rádio. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé um pouquinho. Olha, você não tem que casar com ninguém, seja moça, seja rapaz. Se você está até noiva, vai casar depois da manhã. Deus, você tem certeza que Deus fechou seu coração? É muito melhor antes do que depois. Por isso, leva o seu casamento, seu noivado até o último dia, de uma forma que, se Deus mostrar o contrário, você esteja mais desimpedida. Não faça do seu casamento uma aventura, não. Sua vida, uma aventura. Muito embora a igualdade já passou lá fora, né? Elas querem mais aventura do que realidade. Mas vocês que estão pensando em realidade, esses problemas nós sempre vamos ter. Agora, se Deus fez, tanto que o juiz procura lá na hora, é de gosto. Se disser não, acabou, não tem casamento. Quanto à parte do seu erro, é outra coisa, a parte. Um erro não pode justificar o outro. Um erro não pode justificar o outro. Porque, vocês não acham? Muito pior é depois, irmão. Depois, um casamento aí. É uma coisa tão séria, não é? Agora, você diz, mas por quê? Mas teve 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos. É um botão que ele apertou, que ela apertou lá, e que só levou o dedo lá e apertou o botão e não quer mais? Se é isso, Deus está te salvando de uma coisa muito má, tanto de um lado como do outro. Se não é, foi Deus que fechou, e aí? Como é que vai? É pior depois, passa 3 meses depois de casado, já está arrependido, já está arrependido e não tem mais jeito. Tem muita gente sacrificado por julgar os jovens ao pé da letra, e se nós formos julgar ao pé da letra, é melhor que nós sumíssemos todo mundo, não aparecêssemos nós ao pé da letra. Agora, se algum irmão vai querer tomar isso para só adquirir, como é que fala, arranjar mais uma aventura ali, a parte, isso é problema seu e Deus, né? É o verso 3 aí dessa cartinha de São Judas, a Epístola Universal de São Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Senhor Jesus, nós conversamos, na verdade, sobre coisas muito sérias, como diz esta carta, com as quais, infelizmente, nós estamos brincando com elas. Brincando com a nossa própria alma, com a nossa própria salvação. Se essa é a condição do tempo,
uma coisa nós podemos constatar: há um cerne dentro de nós. Há uma coisa lá dentro que diz para a carne e para o sangue: vocês não herdam o reino dos céus, porque vocês são maus. Em vocês não há nenhuma coisa que presta, essa carne nesse sangue. Por isso vocês não herdam o reino dos céus. E nós não estamos aqui para dizer isto não faz mal, aquilo não tem importância. Mas dizemos que nós não damos conta, às vezes. Mas concordamos com toda essa Bíblia. Cremos nesta Bíblia, com o nosso coração, com a nossa alma. Ela é a verdade. Cremos em tudo que é correto, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. É nisso que nós cremos. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aceita esse nosso reconhecimento agora, diante da Tua face, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Só mais um pouquinho, a gente dispensa os irmãos. Vocês têm que ter paciência. Isso aí, dizer que é para os jovens só, não é não. Essas palestras não é só para os jovens, não. Nós estamos precisando delas também. Aqui o irmão Branham disse no parágrafo 20, não é, da mensagem à era de Éfeso, ele fez menção disso que acabamos de ler, não é? O que lemos domingo passado: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Provai primeiro, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Isso aí nós já estudamos. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Isso quer dizer, Emmanuel, Deus conosco. O que não é de Deus diz que ele é segunda pessoa. Mas este é o espírito do anticristo que já está no mundo. Então lembramos que ele não seria anticristo se não tivesse a doutrina das três pessoas distintas. Aí ele teria que ser só falso profeta e besta. Ele não teria essa trindade. Mas ele é anticristo exatamente partindo, fundamentando nisto aí. Três pessoas distintas da divindade. É o que dá o fundamento, a plataforma para ser o anticristo. É ela que dá o fundamento, a plataforma para o ecumenismo. Essa marca está na testa, está na mente. Agora ele diz: vós, filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido. Então, essa conduta, às vezes, não pode pôr, de caráter pessoal, às vezes, não pode pôr em dúvida, junto a nós, a eleição das pessoas. Como ele disse na mensagem a Pérgamo, parágrafo 153, 154, que a pretexto, mesmo havendo coisas indignas dentro de Israel, mesmo havendo coisas que Deus não combinava com aquilo, Israel era elegido, era eleito. É o caso de Jacó. Era elegido, eleito desde antes da fundação do mundo. Porque maior é o que está em vós, o Espírito Santo, do que o que está no mundo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum,
seria essa salvação comum? Nós entendemos que até mesmo as criancinhas inocentes que morrem, às vezes a gente vê, é até temeroso, né, falar isso, mas a gente vê o que acontece com crianças inocentes, mas, na verdade, eu fico pensando assim, bom, se essa menina não tivesse morrido daqui 15 anos, o que seria ela, né? E, no entanto, dentro desse inferno que ela vivia, desse mundo terrível, ela está nos céus, está segura, está salva. O irmão Branham disse, respondendo uma pergunta, se todas as crianças vão no rapto, ele disse, se são eleitas, as que são eleitas irão no rapto. As que não são eleitas, elas vão ressuscitar na segunda ressurreição, mas para a salvação. Elas não sofrem julgamento nenhum, porque o pecado do mundo foi tirado, o pecado original, com o sangue de Jesus Cristo. Então essas que morreram, quantos homens, até profeta mesmo, se não me falha a memória, Jeremias, desejou ter sido um aborto, não é? E quantos homens chegam ao ponto de pensar, por que meu pai não morreu antes um pouco? Por que minha mãe não me abortou? Por quê? Não é? E vem aquele porquê? Até chegar a um ânimo, até um ânimo. É porque Deus quis que você vivesse. Há uma convicção que realmente, que Deus quer que você exista, quis que você existisse. Porque introduziram alguns não santos, entre parênteses, com dissimulação, dentro da igreja. Estes não entraram no curral pela porta, e são, portanto, ladrões e salteadores. O irmão Branham põe entre parênteses. Os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Jesus disse a respeito de Judas, melhor fora que não tivesse nascido. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Esses são manchas em vossas festas de caridade, festas de amor, banqueteando-se convosco, comendo do mesmo alimento, e apacentando-se a si mesmos sem temor. Aí Paulo diz, irmão Branham diz, segundo vemos nestas escrituras, não pode ser negado que a igreja verdadeira e a igreja falsa estão entrelaçadas, sendo que foram semeadas juntas, porém de sementes diferentes. Pois bem, penso que há outra coisa que você deve saber. As 7 igrejas às quais João se dirige estão na Ásia Menor, e todas são igrejas gentias. Ele não diz nada à igreja de Jerusalém, que em sua maior parte estava integrada por judeus e talvez por uns poucos gentios. A razão é que Deus se havia voltado dos judeus aos gentios. Assim, todas as dispensações da igreja é Deus tratando com os gentios e chamando a uma noiva gentia para si mesmo. E estas 7 igrejas, situadas na Ásia Menor, tinham certas características nelas, naquele tempo, as quais chegaram a ser o fruto maduro nas eras subsequentes. Os que apenas foram plantinhas ali, saíram depois numa colheita madura, como disse Jesus. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco?
O que aconteceria nessa última era, na era da colheita? Agora, Jesus, seu mensageiro e igrejas. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Este é aquele de quem foi dito: este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Eis aí, Ele é o único Senhor, Deus Todo-Poderoso, e fora dele não há outro. Ali está o Salvador. Ao Senhor pertence a salvação, disse Jonas no capítulo 2, verso 9. Andando em meio das igrejas, através das 7 eras, para todo crente, Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez uma vez, ainda o está fazendo e continuará fazendo. Mas para mim, Jesus também teve sua fase, né? Suas etapas, como o profeta teve. E ele teve a etapa da ignomínia, não é? Do silêncio. Meu próprio Deus, o próprio Pai, quis estar com ele. Davi teve essa experiência de ficar sozinho, banido, foragido. A igreja passa por experiências semelhantes. O irmão Brana perdeu unção por 5 anos. Você disse, o que estava acontecendo com o irmão Brana para ele perder unção? Mas é assim, o homem revelado, ele sabe quando ele perde a unção. Inclusive ele sabe até a hora que deve parar uma mensagem, mesmo tendo anotações de sobra. Você se dará conta de que Jesus anda sozinho em meio de suas igrejas. Agora, quando fala suas igrejas, nós temos que sempre olhar ali. Esse quadro não faz mal, quanto mais nós batermos nele. Diz, não, mas isso aí nós já estamos sabendo demais. Não está, não. Lá começou com Paulo, e nós estamos na última. E nessa última, tudo está escuro. Aquela manchinha branca lá é só para lembrar a noiva, só isso. E em todo esse tempo foi ele andando. Se foi nas 6 eras passadas, não é nesta agora? E eu pergunto, onde é que está a igreja de Jesus Cristo? Se não é esta aqui em Goiânia, me diga que eu vou para lá correndo, diz o irmão Brana. Ele falou, me diz e eu correrei para lá. Eu disse, isso é uma denominação. Eu disse, se essa é uma denominação, é a única que vai subir. Mas se Jesus estivesse no meio de vocês, não estaria acontecendo estas coisas, que vocês mesmos discutem, que vocês mesmos repreendem, que vocês mesmos reprovam, que esse pastor mesmo reprova. Não estaria acontecendo com ele? Com os diáconos? Volte lá nas eras passadas. Começando pela de Paulo. E leia as cartas. Vê se havia ou não esse tipo de julgamento. É só, eu não posso tocar nisso sem lembrar do irmão Sid Jackson, lá na Alemanha, quando ele disse, ai de nós, se não fosse a carta aos Coríntios. Mas não é só a carta aos Coríntios, não. Mesmo aos Romanos, mesmo aos Gálatas, nós vimos aí nos Gálatas, os adventistas já tinham entrado lá, no meio deles. E mesmo aos Efésios, ele não teve trabalho em pôr ordem os dons, trabalho que a igreja de Corinto deu.
Não há mais ninguém com Ele. É só Ele. Nem tampouco pode havê-lo, porque foi Ele somente quem operou sua salvação. Essa igreja não é de ninguém. Essa igreja é dele. É dele. João disse ali: filhinhos, vós sois de Deus. Vocês não são de ninguém, a não ser dele. Foi ele quem vos comprou. Ele é seu Senhor e Mestre. Ela dá a ele toda a glória. E essa glória, ele não a repartirá com outro. Não. Com ele não há nenhum papa. Não existe nenhum arcebispo. Maria, a mãe de seu corpo terrestre, não está com ele nestas eras, dentro da igreja. Ah, meu filho, intercede ali por aquela irmã, porque ela me dá beijinho, ela me dá biscoitinho, aquela lá você não intercede por ela não, porque eu não vou com a cara dela. Não, não é isso. Quanto a ele, não se trata do caso de alguém que fala e logo se volta a um lado para o Pai, porque ele é o Pai. Ele não tem que tratar com o seu caso junto a outro para depois te dar a resposta. Todos que trataram com ele, ele resolveu na hora, mesmo quando teve que tratar com a morte. Ele disse: Lázaro, levanta-te. Ele disse para o filho da viúva de Naim, quando ia sendo levado para a sepultura, ele disse para ele levantar. E ele se levantou, ele se pôs de pé, sadio. Ele não tem que consultar quem quer que seja, se salva ou não aquela pobre, miserável pecadora. Ele não tem que receber um cartãozinho de intercessão por aquele pobre, miserável ladrão. Ele o salva lá mesmo. Ele não o manda para outro processo qualquer, de purgatório, de reencarnação, nem coisas assim. Não tem que ninguém interceder por ele. Não havia ninguém intercedendo por ele ali, por aquele ladrão. Antes, porém, todo mundo estava achando bom. Deste nós ficamos livres. Ele não vai assaltar, ele não vai matar mais ninguém. Ninguém estava intercedendo por ele. Quem sabe até sua própria mãe, seu pai, seus irmãos, principalmente se tratando de gente do princípio que eles tinham, estavam agradecendo, porque ele tinha sujado a sua família, e também por saber que ele não ia sofrer mais na cadeia. Ninguém estava intercedendo por ele. No entanto, Jesus o levou dali mesmo para o paraíso. Foi. Sempre foi ele. É ele. Quanto a ele, não se trata do caso de alguém que fala e logo se volta a um lado para o Pai, porque ele é o Pai. Tampouco volta ao outro lado para dar ordens a um Espírito Santo, porque ele é Deus, Espírito eterno, e é sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando-lhe vida, e sem ele não haveria vida. A salvação é do Senhor. Agora, nós temos esse tipo de gente aqui, sem discriminarmos a eleição de todos, mas elas sofrem menos na carne,
menos na carne, bem entendido, que enquanto elas estão no cerca-cerca aí na porta, na rua, no lazer, elas estão aqui, ou essas outras estão aqui dentro, meditando, orando, em espírito. Na hora do programa, você sabe, tem pessoas que você não consegue ouvir o programa perto delas, mesmo aí fora. Se você parar, ela não deixa você ouvir. Porque ela conversa todo o tempo. Parece que veio com saudade de conversar. Não aguenta. É a natureza da pessoa. Mas a maioria está aqui dentro ouvindo palavra por palavra e faz questão do programa, como esse irmão, essa pessoa me escreveu, dizendo que não pode dispensar o programa do rádio naquela hora. Quer dizer, há pessoas que estão tratando as coisas mais sérias, como elas devem ser tratadas. E que considera a gente, a essas alturas, você sabe, o maior bufetão que a gente recebe é consideração. E essas pessoas tratam as coisas de uma maneira séria. E quem trata essas coisas de uma maneira séria, sabendo que Jesus está aqui dentro, elas sofrem menos. A mulher que reverencia o marido, ela sofre menos. A mulher que se reverencia a Jesus Cristo sofre menos. Agora, esses que não estão levando a coisa séria, eles vão sofrer mais na carne, até, quem sabe, chegar ao ponto como a Rebeca, a filha do irmão Branham, chegou a dizer: eu fui uma selvagem. É questão da fase, do tempo que está vivendo, é a condição do tempo, da fase da vida. Mas você deve entender que a vida de Jesus Cristo está fluindo e pulsando na igreja. É Ele o lenitivo, é Ele o lazer, é Ele o descanso, é Ele, porque Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, dando-lhe vida, e sem Ele não haveria vida. Ele veio para dar vida e vida abundante. Se você não tem vida abundante, é por quê? Porque você não quer. Ele está aí, Ele está dentro da igreja, Ele está falando, Ele está na sua palavra, Ele está até mesmo em você. Veja o que Ele fala no seu coração. Ele te fala tudo certinho, mas é que você é teimosa, é teimoso. Não havia ninguém com Ele quando pisou o furor da ira do forno de inferno, do forno de fogo. Não foi outro, senão Ele, quem foi pendurado na cruz e derramou o seu sangue. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o alfa e o ômega de nossa salvação. Nós estamos casados com Ele e não com outro. Nós não pertencemos à igreja, nós pertencemos a Ele. É Ele. O mundo diz a igreja. Quando fala a igreja, sabe qual é que é, né? A igreja. E eles pertencem, o mundo pertence a essa igreja, que se diz a igreja. Mas a igreja de Jesus Cristo pertence a Ele. Filhinhos, vós sois de Deus. Paulo disse: a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue, que Deus comprou com o seu próprio sangue. Nós pertencemos a Ele. Sua palavra é lei. Credos, dogmas, leis privadas e constituições não têm nenhum efeito sobre nós. Sim, é Ele, Jesus, quem anda sozinho em meio das igrejas. É Ele que pode estar com ela onde quer que seja,
na arena, no fogo, na cadeia, seja onde for. É Deus nela, operando o querer e o efetuar por sua boa vontade. Nunca esqueça isso. Ele observa com exclamação. Nunca esqueça isso. Você tem somente uma relação com Deus. E Deus tem somente uma relação com você. Esse é Jesus. E só, unicamente Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Às 17 horas já estaremos aqui novamente. Mais uma reunião de bênçãos, né? Senhor nosso Deus, o Senhor está aqui. Acabamos de aprender, Senhor, grandes coisas. Acabamos de ouvir que o Senhor anda sozinho no meio da tua igreja. E sabemos o que podemos alcançar, receber, quando estamos em tua presença. Senhor, somos pobres, necessitados. Porém, o Senhor cuida de nós. O Senhor tem nos dado esta promessa de lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, pois o Senhor cuida de nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tome o cuidado de cada um, Senhor. O Senhor é a fonte de todos os recursos. Que cada um saia abençoado, Senhor, com esta palavra que acabamos de ouvir. O enfermo, os problemas, estamos diante do Senhor, e o Senhor é a fonte de todos os recursos. No nome de Jesus Cristo nós pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente um outro e volte para casa, agradecido a Deus por mais esta chuva de ensinamento que acabamos de receber. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo. Não estou só na minha vida, Pai. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão. O meu Senhor me estende a sua mão. Se a tempestade me assolarem e amigos me faltarem, eu canto rios que sempre até chegar à glória, enfim. Pelas colinas ou pelos vales, não estou só. Jesus comigo está. Não estou só na minha vida, Pai. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão. O meu Senhor me estende a sua mão. Se a tempestade me assolarem e a mim